Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio. E hoje é uma data muito especial para a nossa equipe, porque nós estamos fazendo um aniversário muito especial do nosso programa, do nosso podcast. E, com isso, nós temos também uma grande surpresa para vocês. Até hoje, vocês nos acompanharam como 6 gatinhos, não é verdade? Trazendo vários temas e reflexões sobre a infância, sobre as crianças e sobre questões de família. Mas agora nós estamos com uma grande novidade. O nosso podcast ganhará um novo nome, que será Futuro em Pauta. Estamos de cara nova, mas a essência continua a mesma, podem ficar tranquilos. Continuaremos com as mesmas pautas, leves, dinâmicas, sobre sustentabilidade, primeira infância, família e muito mais. Que inclusive hoje, para abrir com chave de ouro, trouxemos uma grande pessoa aqui, uma grande personalidade, um grande convidado, que é o nosso querido Erivan Gomes. Erivan, bem-vindo. O Erivan, ele é o fundador da Telos Editora. Então, conto com você aí para se apresentar para a galera. Bom, muito obrigado pelo convite, Johnny, e toda a equipe, e parabéns pelo Futuro em Pauta, e que seja assim um programa com muito sucesso. E você falou de pautas aí extremamente importantes. Muito. Para as famílias, para os educadores, Sim. para toda a sociedade, né? Sim. E principalmente porque esta é uma grande oportunidade da gente... quando você tem um podcast como esse, você tem uma oportunidade de desenvolver um pouquinho mais, com mais tempo. Não é só uma entrevista, é um bate-papo, e a gente tem a possibilidade de trabalhar um pouco mais os temas, e ir mais a fundo nas questões, e dialogar um pouco mais com esse cliente, com esse leitor, essa pessoa que nos vê, que nos assiste, e que a gente realmente está necessitando e querendo conhecer um pouco mais do determinado tema que se está abordando. Sim, né? Isso mesmo. E como você disse, leitor, né? Nós estamos falando de livros, leitura. Então, Erivan, fala pra gente, pra você, qual é a importância, a relevância da leitura na vida da criança, no desenvolvimento da criança, desde pequena, através, né, lá na primeira infância, através da leitura dos pais, dos responsáveis, né? Aquela clássica leitura antes de dormir, que eu acho também que é muito importante para criar o vínculo ali com a família. E também em outros momentos. Diz para mim qual que é a importância de tudo isso, envolvendo a nossa leitura, os nossos livros. Eu acho que, primeiramente, a leitura, ela é uma oportunidade, isso é, de sem você sair do lugar, de você transpassar e ir para outros ambientes, outros lugares, através da leitura. Então, desde um conto de fadas até um conto que você inventa ali na Mais hora, específico, né? Uhum. Específico, isso funciona muito bem, né? E isso tem uma percepção na criança, principalmente, de uma forma muito positiva, né? Meus filhos, eu sempre contei histórias para eles. Ah, que legal. Né? Então eles já estão ambientados. Já estão ambientados. E aquelas histórias que a gente inventa na hora, Claro. Mas tem aquelas histórias que você lê com um livro, que você lê com um material em mãos, né? E que faz toda a diferença no desenvolvimento cultural, educacional daquela criança. Seja ela qual a idade for. Sim. Não há um tempo e uma idade para se começar a ter essa ambientação, né? Então, eu acho que a leitura ela é fundamental para o desenvolvimento humano, né? E quisera, né, que todas as crianças no mundo, Exato. No Brasil, numa determinada cidade, tivessem a oportunidade de escutar uma história, ter acesso, né? Ter acesso ao livro, ter acesso a uma leitura, a uma contação de história, mesmo através de um professor,
né, de um palhaço que está na praça contando uma história, né? Toda essa verbalização, ela tem um impacto no aprendizado da criança. Então, não importa a forma, né? O importa é que essa informação chegue para essa criança. Porque né? a criança ela vai passar, né? Ela vai passar, ela vai interpretar e ela vai se conectar com aquela magia do livro, com tudo que ele ensina. E isso vai passando de geração em geração. É verdade, eu concordo. Erivan, fala pra mim como que surgiu a Telos. Tô curioso pra saber como surgiu. Sempre soube. O Erivan é um grande amigo meu também de fora, né? Eu sou professor dos filhos dele. Mas a gente nunca parou pra conversar. Então acho que aqui vai ser o grande bate-papo. Sempre fui curioso pra saber como que surgiu a Telos. Bom, eu trabalhei 38 anos na Cortez Editora. É uma editora familiar do Cortez, que é meu tio, que me trouxe para São Paulo. E aí tem uma De onde que era? Perdão? De onde que veio? Você falou que trouxe para São Paulo, né? Eu nasci no Rio Grande do Norte, no interior, morei até os 11 anos na zona rural e vim para São Paulo com 11 anos. Legal. Né? Então, cheguei, vim para estudar em São Paulo, mas uns 4 anos depois, eu comecei com 14 anos, eu comecei a trabalhar. Né? Naquela época, podia se ter carteira assinada com 14. Hoje não mais, mas naquela época podia. E eu trabalhei. Mas eu trabalhei desde criança, inclusive. Né? Mas eu queria contar uma curiosidade. Opa! Né? O livro não fez parte da minha infância. Infelizmente. Fez aquele caderno da escola, que eu estudava na zona rural, né? Então, era a única coisa. Nós não tínhamos livros em casa. Apesar do Cortez ser um editor já conhecido naquela época, na nossa casa, na casa do meu pai, não existiam livros, não existiam livros na escola, né? Coisas que é um pouco diferente. Hoje, inclusive, na escola onde a minha irmã é professora, e é professora rural e tem livros, né? Tem livros e isso faz uma diferença muito grande. Então eu vou contar uma história. Curiosidade. Eu depois dos 11 anos cheguei na escola e tinha que começar a ler. Na verdade, o meu tio, o Cortez, né, ele me obrigava a ler todos os dias. Mas eu não gostava de ler porque eu nunca tinha visto um livro na minha vida, a não ser aquele caderno de escola. Não foi estimulado, né? Isso. Mas isso fez grande diferença para mim, para a formação. E quando eu comecei efetivamente a me interessar por livro, a partir do momento que eu encontrei um livro chamado Meninos de Engenho. Meninos de Engenho. Isso, porque ele tratava de um pouco da minha realidade até então. Né, que eu vivia minha infância num sítio, na zona rural. Era um livro infantil? Não, um livro, não é. Meninos de Engenho é um livro eu esqueci o autor agora, sim. Mas é um livro muito conhecido e que fez muita diferença, né, para mim. Então, a partir daí, eu comecei a ler. Né? Naquela época, eu era obrigado a ler, por exemplo, Solos de Clarineta, do Érico Veríssimo. Não dava para ler, né? Principalmente uma pessoa que não tinha intimidade com o livro. Mas, como eu cresci nesse ambiente a partir dos 11 anos no livro, né? E aí trabalhei 38 anos a única coisa que eu sei fazer é trabalhar com livro, né? Então, eu continuei muito tempo trabalhando na editora, né? Na Cortez Editora. Em 2018 decidi que era a hora de abrir novos voos, fazer o meu caminho. Então a Telos, né, comecei a publicar pela Telos. Legal. E hoje já são mais de 7 anos de editora e mais de 150 títulos publicados de autores nacionais, internacionais, alguns bastante importantes. E, na verdade, todos né, livros são muito importantes. Sim. E de autores nacionais. E, além de livros em português, nós publicamos livros em inglês, espanhol, italiano, inglês, vários idiomas, e alemão. Né? Legal. Quem sabe logo, em breve, algum livro em francês. Tá certo? Então, a ideia da editora é também proporcionar ao leitor brasileiro a chance dele ter um livro estrangeiro em outro idioma com um preço e disponibilidade,
né? Um preço acessível e disponibilidade, né? Legal, legal. Eu não posso falar muito porque eu também tenho alguns livros, né, Erivan? E inclusive eu acho interessante porque eu trabalho, né? Eu trabalho com a primeira infância, mas também com a educação fundamental de anos iniciais e anos finais, né? E nós temos alguns livros infanto-juvenis, né? Exatamente. Você trabalha bastante com isso. E qual é a importância para você de trabalhar com infanto-juvenil também? O infanto juvenil, nós temos, mas ele não é por exemplo, nós temos esse livro aqui, que é gente. Diários de uma Garota como Você, que é aquela fase importantíssima da criança que ela começa a ter a transição da pré-adolescência. Isso. Então jogos, videogames, outras questões. A opinião forte. Então entra no assunto. Então você precisa ter livros interessantes para essa faixa etária, né? Então, por exemplo, esse livro aqui é uma série de uma autora portuguesa que já tem 14 volumes e a garotada, quando começa a ler, elas leem em um dia um livro desse, né? Por quê? A criança, quando o jovem, esse pré-jovem, né? Quando ele começa a se interessar por um assunto, ele também vai a fundo. Vai, porque ele quer procurar, ele quer saber mais. Ele quer procurar, né? E aí, também, assim como você tem que ter materiais interessantes para essa faixa etária, eu coloco também que a leitura, ela entra na vida das crianças também de outras formas. Então, em outros momentos também, né, da vida, então, né, quando você tem materiais apropriados, livros apropriados para as idades, com uma boa apresentação, um bom papel, uma boa ilustração, um bom texto, né? Você consegue fazer com que esta criança ou este jovem tenha uma boa experiência leitura. E através da leitura, até mesmo dependendo da faixa etária da criança, né, ela consegue passar por uma questão dela, né, de transição, tanto da primeira infância quanto para a pré-adolescência, onde a gente sabe que existem várias questões específicas, né, e aí tem até quando é o bebê, né, a deixar a amamentação através do peito, o desfraude, aí mais para frente tem as questões da pré-adolescência, que eu não quero, eu não gosto, é isso, é aquilo, e através do livro, de forma lúdica, né, é importante essa transição, ela é tratada de um jeito tranquilo, singelo, sutil, que faz a criança nem perceber que ela está encontrando a solução do que ela precisa ali dentro. E aí, naturalmente, não é verdade? Me corrija se eu estiver errado. Naturalmente, ela vai se aperfeiçoando e transitando para uma nova fase de uma forma mais leve, sem perceber que aquele livro talvez tenha ajudado. É um livro que ela tanto gosta, que ela acha que é uma história que não tem nada a ver com ela, mas a verdade fala totalmente sobre ela, né? Eu posso dar um exemplo aqui. Opa! Né? Por exemplo, esse aqui, né? O Aniversário da Vaca Mimosa. Que legal. Essa é uma série que tem também, ela tem o desenho animado com outro nome, que é um nome enreta. Esse aqui, essa personagem aqui, ela está traduzida em muitos idiomas, em mais de 20 idiomas. Então, quando eu falo dessa questão de você ter materiais apropriados para as faixas etárias, né? Então você começa com um livro desse que eu sugiro para a criança de 0 a 3 anos. Tá. Porque, olha só. A textura dele, a né, textura, mais então é um livro que a criança não vai estragar, ela vai sentar nesse livro, ela vai brincar, inclusive é interessante, e aí a questão do acesso, já pensando nisso, que a criança tem acesso como ela tem a um brinquedo. Então, se esse livro estiver junto com um brinquedo, com as coisas dela... Que ela já tem intimidade, né? Que ela já tem intimidade, melhor ainda. Porque, ora, ela vai brincar com o livro, ora, ela vai fazer a leitura dos brinquedos e tem essa troca e essa interatividade. Sim. Então, as pessoas, os psicólogos, os pedagogos que trabalham com leitura, eles sabem disso muito bem. Os professores, né? E tem todas essas ferramentas para isso. Então, quando você pega um livro desse, e aqui você tem, por exemplo, nesse caso aqui é um livro cartonado e que você vai tendo as abas, né? Então, eu vou, não sei se tem
você tem as abas. Então, aqui você tem aqui, por exemplo, um balão, que é esse balão aqui. Então, você tem referências. As né? referências estão em torno do livro. Deixa eu ver de pertinho. Então, que legal. quando você faz isso, né, o que acontece? A criança vai trabalhando uma sequência lógica. Então, a vaquinha, que é a mimosa, ela só está observando e ela começa a ver um movimento. Né? E aí, essa aqui é um livro que você tem a oportunidade, por exemplo, de a galinha número 1, a número 2, não, é a primeira galinha, a segunda galinha. Você vai começando a trabalhar também a questão do português, da sequência, etc. Variações, né, pedagógicas então, mesmo. E muito adequado que se trata de um aniversário. Então, normalmente isso acaba com um parabéns para você. Né? Então, toda criança gosta, né? Toda criança gosta. Então, nessa linha, aí você tem aqui, por exemplo, que a continuidade... esse aqui é em inglês e aqui nós temos a Mimosa na Chuva, que já é para uma criança que você pode fazer a leitura compartilhada, né? Então, com muitos detalhes, né? Então, uma ilustração atraente, com muitos detalhes que a criança vai fazendo outras leituras. Mesmo que ela não saiba ler, ela vai fazer outras leituras. E é uma ilustração... As ilustrações, em grande maioria, elas são bem chamativas, objetivas, né? Então, exatamente, é de fácil acesso para a criança também observar e entender. É o animal, ali é o porquinho, ali é a pessoa, tá triste, tá feliz, né? Que legal. Então, aqui você tem a leitura compartilhada, que você pode ler na hora da hora antes de dormir, no almoço, ou para uma criança que já está lendo, né? Esse aqui não é letra bastão, mas é uma criança que com frases curtas, com palavras-chave, né? Palavras que ela vai com certeza conseguir fazer essa leitura. Então, assim, eu estou dizendo aqui que é um livro para uma criança já de 6, 7, 8 anos, quando já está dominando a leitura, né? Mas, no geral, são livros que chamam muita atenção e prendem a criança sempre vai querer mais. Ou muitas vezes ela vai ler esse livro aqui, ou um livro como este, né? Nhaque, né? Que você já começa... Isso é interativo. Já brincando com a criança, né? Então, que fala sobre a cadeia alimentícia, mas principalmente para você trabalhar a brincadeira com a criança, a interatividade, porque você vai apontando os detalhes. Né? Então, e aqui, obviamente, você tem menos texto. Então, a criança aqui, ela vai interagir com esse livro aqui, assim, pelo menos até uns 3 anos. Sim. Né? Esse livro é um livro bacana para contação de história, inclusive, né? Fantástico. O professor ali em casa, ali na escola, ou a mãe, o pai em casa. Fantástico. Você percebe... Vamos abrir pra gente aqui. Você percebe, você estava mostrando aqui, que ele, como você disse mesmo, né? Ele não tem muita escrita, né? Mas ele, na verdade, a contação dele tá aqui, né? Tá na pessoa, né? Então, como que uma folha, quem come a folha? E tem aquela interação. Isso. Quem será? Então tem as entrelinhas que a gente traz, né? Durante a história. E aí tem a resolução, a lagarta. Então acho que vai junto também, né? Todo o desenvolvimento do contar, né? Isso. Então, e muitos pais, muitas vezes, não sabem, não é que não sabem, perdão, eles não têm o costume de ler com as crianças. Claro. Né? Porque talvez não tiveram no passado, né? Eu vou fazer uma leitura aqui, é o seguinte. Nhaque. Uma folha. Quem come a folha? Nhaque. A largata. Quem come a largata? Nhaque. A aranha. Agora vamos fazer o seguinte. Eu não sou contador de história, mas vamos lá. Nhaque. Uma folha. Mostra. Quem come a folha? Nhaque. A largata. E quem come a largata? Nhaque. A aranha. A dona aranha subiu pela parede. Então você vai colocando isso. Imagine uma criança a intenção, né? De 8 meses, de 1 ano, por exemplo, você brincando com o livro. Junto. Então a experiência leitora dela será outra, né? E eu acho que esse é o objetivo. Então, quando eu falo que esse livro
pode e deve estar junto e ao alcance da criança, junto com os brinquedos, é por isso. É porque ele vai brincar com o livro e ele vai ler o brinquedo também. Ele faz uma leitura. Vai ler o brinquedo. Faz uma textura. Sim. Então, por isso que você tem muitos livros com aqueles touch, né? Que você... as texturas diferentes, né? As texturas talvez né? do animal, aí tem tipos de tecidos. Então, agora, olha o quão fundamental é isso nessa primeira infância. Muito. Né? Então, a gente está falando aqui da questão da leitura e da importância que isso tem no desenvolvimento dessa criança. A gente já sabe que uma criança que lê, ela no futuro tende, não é que vai ser, mas ela tende a fazer uma redação melhor, ela se expressará melhor. Opa, amplia, né? O seu pensamento crítico. E você, né? que está na sala de aula, né, tem essa experiência. Eu Sim. não tenho essa experiência porque eu não sou professor. Mas tem através dos seus filhos em casa. Exatamente. Eu tenho certeza de que eles têm mais argumentos. Opa. E mais possibilidades de interagir ou descrever determinado objeto, vamos supor que esse seja o objetivo, se ela é uma criança leitora, né? Sim. E se ela teve boas experiências leitoras, né? Sim. Seja na escola, na rua, no lazer, né? No tempo livre que ela tem, né? Sim. Porque aí vem um outro grande desafio, né? Porque você sabe, hoje a criança cada vez mais cedo, ela tem um tablet, ela tem um celular à disposição, tem algum aparelho eletrônico. E isso é assim, é tudo muito mecânico, né? Atrativo. Sim. E rápido. A leitura exige sentar, prestar atenção, se concentrar. Então, olha a importância do livro. Muito. Né? Do livro. Né? Ter o seu tempo, né? As crianças hoje, isso é verdade, né? Elas estão imediatistas, né? Eu quero agora. Mas aí a gente percebe, quando a gente fala sobre telas, a gente vai lá nas redes sociais, né? Tem aqueles vídeos rápidos, e aí você vai passar 10 segundos, você já passa o outro, e aí ele alimenta, ele forma, né? Deforma, na verdade, a sua mente de uma forma que você queira que tudo seja rápido, como naqueles vídeos. Gostou, passou, já tem outro, já tem outro, já tem outro. Então, eu vou ler um livro. Não aguenta ler uma página quando você não está acostumado. Então, é muito importante você insistir, né, Esse é um recado muito importante para vocês, pais. É muito importante trocar momentos. Mas é muito difícil, meu filho só acalma com o tablet. É porque você precisa insistir em outro método, um método mais eficaz, que é o livro. O livro é o melhor tablet que existe, porque ele é uma janela para o mundo. E complementando mesmo o que você disse, é muito importante porque acalma, nos faz ter paciência, nos faz... dar tempo ao tempo para cada página, né? Eu tenho filhos, né? Como você conhece, você conhece 2, eu tenho um outro que já é adulto. Ah, sim. Né? Teve uma vez que eu percebi, né? O mais velho, o do meio, perdão, estava vendo um videogame. Tá. E era aqueles de futebol. E aí era emocionante, por quê? É emocionante para ele, para mim não. Eu não sou muito, não gosto muito de jogos. Então, em uma partida eram 5 minutos. Mas em 5 minutos você tinha 5, 3, 4 gols. Sim. O tempo todo. E aí ele jogando. Jogando. Mas aquele lá, quando você começa a perceber o seguinte, você compara isso hoje com esses tipos de jogos, onde tudo acontece e uma partida termina em 5 minutos, tá certo? E aí a velocidade que é isso. E aí quando você coloca a criança para assistir o jogo, sei lá, Palmeiras e Corinthians, de verdade. Pegou um exemplo aí, cuidado com o que você fala aí, que pode dar briga. Eu não vou nem falar qual que é meu time. Qual que é o seu time? Isso, não tem problema. Veio isso, poderia ser Fla-Flu. Então, aí você vem à mente e aí você presta atenção, porque eu fiquei prestando atenção. E aconteceu, você percebeu? Com o meu filho assistindo um jogo de verdade. Ele disse, mas está muito parado. Eu disse, mas isso é a verdade.
Perdão, é o real. É o real, é o tempo. Né? É o tempo. São os 45 minutos, mas se houver prorrogação ou se houver alguma coisa. Cada tempo. Sim. Né? Então, essa ideia do livro, ela também tem esse outro fator, que é a exigência de que a criança pause um pouquinho. Eu não trouxe aqui, mas nós temos 2 livros. Vamos supor que a criança não gosta de ler, não gosta e etc. Então, eu sempre indico, né? Eu participo muito de feiras, tenho contatos e aprendo muito com os pais, com os professores, com as pessoas que compram os nossos livros. Eu aprendo demais. É a minha aula de marketing, né? Ali na prática. E aí, por exemplo, nós temos um livro que tem esse tipo de formato aqui, cartonado, mas ele trabalha com cenários. Ele tem pouquíssimo texto e muita ilustração. Sabe aquele livro Onde Está o Wall-E? Parecido com aquilo? Você cria a história com através das imagens. Então, aí você vai buscando. Então, e trabalham com imagens. Por exemplo, tem a imagem da praia e debaixo, e na terra e no mar, na mesma página. E a criança ali, ela surfa, vamos dizer, nessa imaginação. E ela está fazendo uma leitura ali. Com certeza. Então, o passo, por exemplo, vamos supor que essa criança não tenha costume de ler. Né? Por isso que é muito importante ler gibi, por exemplo. Sim. Né? Mônica e etc. Maurício Souza, fantástico. Né? Fantástico, então, Maurício Souza. Aí, o que acontece? Você tem esse tipo de livro para essa criança. Então, para uma criança de 1 ano, 2 anos, ela já começa a ter a projeção e ficar naquela página um bom tempo, né? O tempo que é necessário para ela, que ela consegue. E aí você tem outros livros com esse mesmo formato para uma criança de, por exemplo, 6, 7 anos, com imagens que constroem narrativas ali, constroem histórias a partir também daquelas imagens, só que com um livro um pouquinho diferente. Então, sim. Quando eu falo em suporte, e aí a gente vai trabalhar enquanto editor, nós procuramos muito trabalhar isso, é a questão da ilustração, do texto, da tradução, da apresentação, do tipo de livro que a gente apresenta para cada faixa etária. Então, para que no final, mais uma vez, a criança ou o leitor tenha a melhor experiência leitora possível. É esse o objetivo. Então, é um pouco isso que a gente cultiva na editora, né? E que grandes editoras e importantes editoras nacionais e internacionais fazem. E a gente procura trazer para o leitor brasileiro essa experiência e esses livros. Sim. Então, hoje o catálogo tem bastante qualidade. Tem esse leque aí de opções. Exatamente. Legal. E parece que você já passou por alguns eventos internacionais também. Sim. Conta pra gente aí um pouquinho. Eu participo de muitas feiras, mas especialmente da Feira do Livro de Bolonha, que é uma feira, é a maior feira do livro de literatura infantil. Né? E a área que nós peso, nós nos dedicamos à área de literatura infantil. Então é fundamental participar dessa feira. E aí você começa a ter uma visão geral do que é produzido no mundo todo. Né? Claro que você não consegue mensurar assim, né? e ver tudo, mas aí você começa a saber, você tem a oportunidade de conhecer os novos livros, os lançamentos, as tendências de mercado, as tendências e temas, né? E isso é fundamental. Sim. Né? E também de ilustradores, né? Principalmente porque é uma feira que promove muito o ilustrador. Sim. Né? E, fortunadamente, né, nós temos bons ilustradores no Brasil também. Com fantásticos, certeza. Fantásticos. Né? Nós conseguimos também já ter uma qualidade de ilustradores que não deixa a desejar para nenhum ilustrador e autor estrangeiro. Sim. Um abraço, André Neves, um grande amigo e um grande ilustrador também. Já estou aqui. Esse é fantástico. Maravilhoso, né? André Neves é um exemplo. Um grande abraço. É um exemplo bacana disso mesmo, disso tudo. Um grande ilustrador. E com temáticas incríveis também. Muito bom.
Agora falando, a gente comentou sobre as redes sociais, as redes, né? Aquela questão da criança imediatista. Agora me diz assim, o que você acha? As redes sociais para você, como editor, vendo com essa cara de leitor também, né? A Sim. gente nos vendo nessa posição, você acha que ela pode ser um rival? Ou ela também pode ser uma grande aliada nesse momento de unir e fazer a criança conhecer o livro? Já que tá todo mundo na rede social, tá todo mundo na internet, você acha que é bacana um intermédio através dela mesmo para apresentar a editora Telos, né, que a gente tá aqui com você, e trazer essa vontade de ler? Você acha que é importante, além de em casa, né, ser dito? Sim, É muito, com né? certeza, muito importante. Eu perguntando, respondendo, desculpa. Não, mas está certíssimo. Assim como a IA, a inteligência artificial, Opa. que eu não entendo, eu não uso mas tem ainda. muito pra entender ainda. Eu ainda estou atrasado com isso, mas eu sei da importância dessas ferramentas para a construção, né, da educação, Sim, da comunicação, do marketing. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: nesse momento, eu não publicaria, por exemplo, um autor ou um título que utilize a inteligência artificial. Pela simples razão, não porque não possa ter qualidade, não é isso, não, mas porque nós temos que, nessa questão dos direitos autorais e direitos autorais no sentido amplo, Sim. porque uma ilustração, uma fotografia, um livro que você vê uma foto de um autor na capa, tem o crédito, né? Porque nós temos que dar o crédito. Os direitos, eles são fundamentais, inclusive para a nossa sobrevivência e de todas as pessoas que trabalham com a arte, né? Com a comunicação e etc. Então, agora, respondendo um pouco à questão aí das mídias sociais, elas são fundamentais, né? Para a nossa comunicação. Eu vou dar um exemplo aqui. Semana passada estávamos na Feira do Livro, na Feira Panamazônica do Livro, em Belém. Né? Maravilha! Fantástico. Nossa, imagina. É um evento que eu vou há 29 anos, 28 anos, né? Só falhei uma vez só. Completar. Então, nós participamos desse evento em Belém, no Pará, que é fantástico. Eu acho que incentivou muito a questão do acesso ao livro para aquela população, Sim. né? E eu também tive a oportunidade de conhecer um projeto social, um ponto de cultura de uma comunidade ribeirinha, né? Gente, como isso é rico. Presta atenção que agora eu tô super envolvido. Uma comunidade ribeirinha. E ribeirinha em Belém. Que eles né? conduzem esse. Eles inaugurarão agora no dia 30 de outubro, um ponto de cultura. Agora, a importância do livro chegar numa comunidade ribeirinha. Nossa. Vocês não têm ideia, ou têm ideias, quem vive, né? Porque os rios amazônicos são as rodovias, são as estradas, né? E ali tem 30 milhões de pessoas vivendo na Amazônia. É uma população gigante, né? Muito, e que necessita de cultura, necessita passar a cultura que é riquíssima, que eles têm para nós, e nós precisamos interagir, nós precisamos aprender muito com eles e, obviamente, claro, o nosso livro precisa chegar também a essas populações, né? Com certeza. Então, eu fiquei, assim, sinceramente encantado. Eu tive a oportunidade de ter uma roda de conversa nesse local, que será inaugurado agora no dia 30, no dia 30. 30 de outubro. E eu quero dizer o seguinte: este ano existe um prêmio, que seria o Prêmio Nobel dos Contadores de História, chamado Baobá, né? E que foi entregue, só para vocês terem uma ideia, em Belém, nos barcos. O prêmio foi entregue nisso. Olha que coisa legal. Significativo, que né? significativo, né? Brasil. E eles têm contadores de histórias, que eu gravei Fantástico. uma dessas grandes histórias. Ainda não divulguei, né? Poxa. Mas uma das coisas que a gente pretende
né, mostrar nesse ponto de cultura, e espero que muitas pessoas que estarão vindo para a COP30, que será em Belém, tenham acesso a esse local. E nós deixamos lá uma boa seleção dos nossos livros, incluindo um livro chamado Imagine um Mundo. Porque imaginar é poder. E imaginar juntos, quanto mais pessoas imaginam algo, em maior quantidade, fazemos com que as coisas aconteçam. Esse livro, ele trata das ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, Sim. que é fundamental, um dos pontos, um dos pilares na COP, né? na COP, né? Então, aquela população já tem esse livro aqui, quando provavelmente eu acho que ainda não tem, por exemplo, em alguns lugares, como em Brasília, não está em Manaus ainda não está em Natal ou Recife, né? Mas já está em Belém e nessa comunidade. Então, essas pessoas poderão ter acesso a alguns livros. Então, eu fico muito feliz, né, em participar de iniciativas como essa, né? E mostrar, então, claro, não somente esse livro aqui, mas eu sugeriria um livro também que acabamos de publicar, chamado A Bruxa Loreta. A Bruxa Loreta. Que é tá uma aqui, né? bruxa aqui, que é da Flávia Lins e Silva, querida Flávia Lins e Silva, que é autora de Detetives do Prédio Azul, Diários de Pilar e muitos outros livros. Então, é uma pessoa assim que trata a questão do meio ambiente de forma muito legal para as crianças. Esse livro aqui, né? Esse é em forma é um livro que vai trabalhando rimas, né? É uma bruxa que quer destruir o planeta. Flávia Lins aqui é uma bruxa que quer destruir o planeta e em cima dessa narrativa ela desenvolve. Exatamente. Então, por exemplo, as crianças dessa localidade, né, do Ponto de Cultura, elas terão, durante a COP, a oportunidade de receber pessoas do mundo todo. Provavelmente essas pessoas irão lá. E eles virão os livros em vários idiomas lá, que a Telos publica, né, como eu falei. E essas crianças terão a oportunidade de discutir, né, algo que está ali sendo discutido pelas grandes nações, pelos presidentes, pelos primeiros ministros, né? E que vai decidir o planeta. Porque aquela população ribeirinha, ela precisa ser preservada. Com certeza. Né? O fato de passar uma lancha de não sei quantos pés, aquela lancha que custa milhões e milhões e milhões, dependendo como ela passa, e elas normalmente passam com acima da velocidade, ela destrói todo o canteiro, toda a parte de onde ficam as vigas, né? As vigas, elas destruem. Então, as pessoas precisam entender que ali não pode ser um quintal só de lazer. Não, é de convivência. Assim como a gente não pode permitir que alguém dirija o seu carro nas ruas de São Paulo ou do Rio de Janeiro a 160 km por hora, uma lancha dessa não pode andar a uma determinada velocidade lá. Né? Então, estou dando um exemplo. É super importante. Que a gente só vai conseguir isso através da conscientização, da educação, tá certo? E do respeito àquela comunidade. Né? Então, e o Brasil está cheio disso. E lindamente cheio. Né? E eu tenho a oportunidade, a semana passada eu fui a São Luís e fui a Belém, né? E eu consegui conversar com pessoas, com autores fantásticos, com pessoas que têm história, pessoas que têm o que dizer, né? Então, um pouco isso que quando a gente vai para um local como esse, né? A gente tem mais a aprender do que a ensinar, né? Mas claro que a gente pode levar também um pouquinho do nosso conhecimento, né? Sim. Então eu vejo assim, já falando um pouco sobre o papel do editor, né? Opa! Nós somos também esses contadores de histórias que levam histórias para outros lugares que são pontes, somos pontes. Pensei né? nessa palavra. Né? Somos pontes, na verdade, ligamos pontos, né?
entre o autor e o leitor. O leitor. Né? Então, e fazer isso com qualidade, com honestidade, com transparência, com respeito, claro, né? que a gente precisa ganhar dinheiro. Quem é que não precisa? Claro. Tudo precisa, né? Mas a gente tem que fazer isso com muita honestidade, com muito caráter e levando para essas pessoas, tá certo? Essa ponte, né, na verdade, que eu me considero, de certa forma, eu tenho um legado a deixar. Né? Quando você publica um livro, quando um autor publica um livro, ele deixou o legado para a vida toda. Né? E é esse legado que nós queremos deixar enquanto editor, né? Também para a humanidade, né? Por Com assim certeza. dizer. Sim, né? porque a gente aprende desde pequeno, né? E é emocionante, é importante, principalmente você trazer pra gente sobre esse último congresso que você foi e falar que você sentou com os ribeirinhos, conseguiu compartilhar um pouco da leitura com eles, dessa importância. Porque, gente, na verdade, o povo ribeirinho, eles são uma das características brasileiras lá fora, aqui dentro. São base, né? Como os nossos indígenas, são a base do Brasil. A gente precisa respeitar. Respeitar a nossa casa, não é qualquer coisa. Então, eu acho, assim, que foi muito importante você trazer isso pra gente. Sim. Muito importante. Eu fiquei muito feliz de ouvir e eu tenho certeza que vai ser algo muito rico para as pessoas em casa que estão assistindo. Porque pesquisem, quem não conhece muito sobre a história dos ribeirinhos, pesquisem. É cultura, a gente precisa se alimentar da nossa cultura, né? A gente fala muito assim, eu falo muito sobre as pessoas que procuram muito lá fora antes, né? Uhum. Ai, mas lá fora, em tal país, tem um filme, um livro maravilhoso, um ator perfeito, que não sei o quê. Cara, olha aqui dentro. Aqui dentro a gente tem muita coisa importante também. Muita gente que faz, acontece. Com talento, gente que com faz talento. com talento. A gente tem aqui, inclusive, que faz essa ponte, essa ligação que é fundamental na vida das nossas crianças, principalmente. Mas também na nossa, né? Como você disse, a gente sempre está aprendendo. Sim. A gente mais aprende com as crianças do que ensina. Isso. Isso é um fato. Isso é um fato. Você tem alguma recomendação, assim, de outros livros, de livros para diferentes idades? Assim, deixa assim pra gente. Esse aqui, até mesmo do que você trouxe. Um que seja legal pra... Você já disse, na verdade, da primeira infância, né? Um pra pré-adolescência. Um que talvez até em família seja legal discutir. Sim. Fala aí pra gente. Esse, assim, então. esse aqui Tem eu as acho que novidades, né? é um que vai... Imagine o Mundo, acho que já pegou pra tudo, né? Para tudo, né? Pra todos. E eu vou falar aqui, eu vou apresentar aqui duas, porque assim, dentro dessa, a gente não para. Né? Tá, claro. Nós não paramos. Termina um livro, já começa outro, né? Então, nós estamos trabalhando, por exemplo, nesse livro aqui. Novidade. Novidade. Né? Gente, é uma novidade. Ó, esse aqui é ainda a primeira vez que eu estou falando sobre ele. Olha. Bebê Tubarão. Esse é um livro que vai falar sobre aquela fase da criança, né? Que ela, da fase do mamar Olha, a gente comentou até a aí, né? papinha. Né? Aquela fase que ela A vai transição. da alimentação. Vai sair então, do esse leite livro materno. aqui, ele vai sair num formato como este aqui, né? Que Justamente a gente conversou. nós vamos trabalhar a questão da adaptabilidade para a faixa etária, pequenos. para que a criança não tenha nenhum tipo de assim, que ela possa manusear o Sim, livro. que ela né? possa ter intimidade, né, com Isso. ele, né? É importante. E eu quero falar aqui, eu acho que Seu olhinho brilhou agora. Então esse acho que vai livro ser... aqui é um projeto. Isso aqui, olha, pessoal, é assim que a gente vai fazendo os projetos, né? Esse aqui é uma autora tá publicado. e ilustradora de Curitiba. Inclusive, semana que vem estaremos em Curitiba, na primeira feira do livro que a Telos participará, Que legal. no centro de Curitiba. Show. Né? E nós vamos... tem a Jaqueline Conte, que é a autora, Jaqueline Conte. e a ilustração de Márcia Schelliga, né? É um livro que é muito interessante, pessoal. Ó, só para dar um spoiler aqui para vocês, né? Ó, não abra esse envelope antes de ler o livro. Você tem que ler primeiro, não é ler o livro. Você tem que ler a parte de cima do livro. Ele é um projeto mesmo, ainda está sendo rascunhado ali. É para ler a parte de cima somente. Tá. Chegou lá no final, vai ter uma orientação para pegar
um espelho, Uou. aqui um espelho, e lê de trás para frente a parte de baixo. Que legal. Com como que, Com que um ele... espelho. Ah, então E deixa você- eu ver se eu... Olha, eu Veja acho se que eu vou você pegar um consegue. spoiler. É um espelho molinho, tá, pessoal? É algo adaptado Dá uma lida aí, só para você ver. Então aqui, ó, se você olhar aqui... Opa, peraí. Se você olhar, pessoal, se vocês olharem, tá ao contrário, né? Mas me ajudem. Essa é a volta, né? Essa é a a parte de volta. baixo é a volta do É. livro. Então eu boto o espelho assim. Isso. E aí você vai O pessoal ler. de casa tá conseguindo ler aí? Não, Será que eles não conseguem? vai dar porque bom, mas a história é o seguinte, aí Que legal! quando você chegar ao final da história, você vai descobrir Ah. o porquê dessa história. Então E eu vou a- até o final. Sem te contar, eu vou Isso. até o final e depois eu vou lendo ao contrário até o começo, que é Até o outro começo, final. que é o outro final. Certo. Ah. Né? Então, são livros assim que legal. que eles atiçam a imaginação, Muito. porque você tem que ler as ilustrações também, Show. né? Então, tanto na ida quanto na volta, vamos assim dizer, você faz a leitura das imagens, Tá. tá certo? E do Sim. texto, né? E Aham. depois da carta, que é bem interessante, né? Sim, já que Aí, ele me conte. aí no final Mostrar as você autores. tem aí você é convidado a ler abrir o envelope e lerem as cartas. Que tá na lá no verdade, começo, né? que é o seguinte, vou dar o spoiler que é assim, é a menina que se transforma em bruxa e a bruxa que se transforma em menina. E vai e volta. Ah, Vai e volta. interessante. E elas escrevem uma para outra. Ah, que tocante. É, tá certo? Um outro Que livro legal. que é Mais maravilhoso, que é da Rússia What a Bonilha. Wild Olha só que Story. livro maravilhoso. Mini Money. É, Mini esse Money. aqui vai sair ainda o ano que vem, mas só para vocês Que lindo. verem as ilustrações. Uau. Né? Então, é um livro que é aquele para você contar histórias. Né? Dá pra ver o formato. Mas, além disso, não é somente contar histórias. Você tem a possibilidade de interagir, porque é teatro. Ah! Olha só. A gente ainda não sabe se vai ter essa partezinha aqui, mas Um projeto, tá? nós vamos tentar viabilizar, que é justamente legal. as Olha, crianças gente. as crianças recortarem e ter os seus fantoches e fazer a sua brincadeira depois. Que legal, né? eu vou te falar e que isso é muito contar a interessante. sua história. Então, quando você tem um livro que proporciona essas possibilidades, seja na escola, claro, seja na escola, em Pra mim, já, casa, antes de estrear. entre os amigos, com os pais, né, com os educadores, Aham. você tem a possibilidade de contar outras histórias. Né? Então você tem a possibilidade o livro te leva a criar histórias. É muito interessante, porque o dragão aí, esse dragão já faz parte da história, né? Tá. Eu vou dar um spoiler. Ah. Ele tem medo da história. Ah, Ele tem medo. Então vocês, ele tá tristinho. quem é que tem? Qual é a história que tem dragão? Aham. E o que acontece com essa história de contos de fadas? Na história que é contada desde os séculos e séculos atrás, né? O que acontece nessa história com esse dragão, né? Então, e aí o dragão aqui, que é o personagem, ele tá com um pouquinho de medo e preocupado. Mas essa coisa boa da história, sim. né? Esse clímax, Esse né? clima, né? Entre o que é real e o que é história. E como é que você transita Nesses dois entre mundos. faz isso entre essas artes, né? Então, quando você vai ao teatro, né? É muito importante. E aí eu vou fazer um outro comparativo aqui. Se tiver algum autor ou ilustrador escutando o nosso bate-papo, percebam quando for a uma escola o brilho do olhar dessas crianças, porque eles pensam que o autor é uma invenção também e ele está ali de carne e osso. Então é muito interessante quando eu não sou autor ainda, quem sabe um dia, né? Com certeza. Mas eu fico imaginando a satisfação de um autor quando entra num palco e vê 250, duas crianças, né?
para assistir ele contar a história e etc. A sensação que ele tem. Nossa, a né? Flávia pode dizer, ela tá aqui no estúdio, a Flavinha com a gente, e ela já tá aqui com o olhinho marejado que ela tem essa noção, né, Flá? Tem um livrinho publicado que ela já compartilhou com a gente, que é maravilhoso, inclusive, que ela já compartilhou com as crianças na escola e ela teve essa conexão e foi fantástico, né? Não é fantástico? Então, e aí quando nós, enquanto editor, você vê essa reação aquilo que você fez, que você produziu, que você viabilizou, Deu certo, quando né? você chega a esse encontro, autor e o leitor, eu acho que essa é a nossa satisfação. É esse brilho que a gente vê que é a nossa realização. Né? Claro que publicar o livro ele é a realização do editor, mas eu acho que aquela parte que não é mensurável, que é da satisfação, que é aquilo que você faz com sentimento, com amor, com dedicação, né? É essa parte que conta. Eu pensei, chegou. Sim. Então chegou lá, né? Então essa eu acho que é a sensação que eu sinto quando é o seu pagamento, né? Esse pagamento, vamos dizer, ele não tem valor, né? Não, sim, então, material. E aí quando uma criança sabe, olha, aprendi a ler, ou mesmo não sei se vocês já eu tenho uma irmã, eu vou confessar aqui, que ela não sabe ler, né? Então ela tem uma vontade e ela adora quando você conta histórias. Olha. Tá certo? Então, é uma situação que, quem sabe, um dia vai conseguir, né, fazer com que nunca é tarde. Qualquer pessoa... Agora, uma pessoa que começa a ler, né, e ela consegue, né, passar isso para frente, é muito interessante. É mágico. Né? É mágico. Então, o adulto... Né? Porque imagina o sofrimento de alguém que não enxerga e gostaria de ver o seu filho. Ele sente, ele sabe, mas não sabe. Sim. Né? Sim. É a mesma coisa de você, né? Não saber o que está escrito numa carta que o seu filho mandou, o seu neto escreveu. E você não consegue chegar lá. Não então, tem a capacidade. Imagina a angústia, né, desse pai, dessa mãe, dessa pessoa, né, que não tem. Então eu acho que a gente tem que cuidar muito para acabar com o analfabetismo, seja ele funcional ou não, né, que nós temos também. Nós infelizmente temos crianças que, por essa angústia de querer ler rápido, elas estão lendo e não estão aprendendo. Elas leem, mas não sabem. Interpreta, né? Mas não interpreta, não sabe. Então, esse é um cuidado que eu acho que é para os pais, é para as famílias, mas principalmente para a escola. Eu falaria isso para a escola. Sim. Né? Porque a escola tem uma grande responsabilidade, uma grande influência nessa fase. Sim. Porque é lá que a criança fica um bom tempo da sua vida. Então, será que as escolas atuais elas estão desenvolvendo bem, né? Esse lado, né? É uma pergunta. Sim. De repente, sim. E se sim, que bom. Sim. Mas, e mesmo que esteja, desenvolva cada vez mais, porque a gente nunca deve parar, né? Então, eu fico um pouco... Essa é um pouco da nossa satisfação, mas também angústias, porque a leitura faz parte. E a gente... É importante dizer que nos últimos anos nós perdemos 7 milhões de leitores. Tá certo? Isto é quase 7 milhões, diante da última pesquisa do Retratos de Leitura no país, né? Nós temos menos leitores. Infelizmente, a população cresceu, mas nós temos 7 milhões a menos de pessoas que se caracterizam leitoras. Se caracterizam como leitor. Que se definem. Entendi. Isso é muito sério, mas a gente tem um ponto de uma luz no fim do túnel ainda aqui, porque é um caminho a ser trabalhado, né? Não é fácil. O que você faz é um caminho maravilhoso, mas também não é fácil.
E o que eu faço também, o que nós fazemos como pedagogos também, é sempre um caminho em transição, em adaptação. E a gente vai chegar lá, construindo juntos um futuro maravilhoso e revertendo esse número aí brasileiro de leitores. Com certeza, se Deus quiser, a gente vai conseguir. Eu te daria até esse troféu aqui maravilhoso, porque tá merecendo, depois de toda essa conversa incrível pela sua editora. Esse troféu, inclusive, é o troféu, Olha, pesadinho, do nosso evento chamado Frutos do Indaiá, que inclusive vai acontecer, né, a 19ª edição, dia 25 de outubro. Então não percam e acompanhem aí a nossa cobertura pelo jornal Mais Expressão. Esse eu vou deixar aqui em homenagem a você. Muito tá bom? obrigado. Erivan, muito obrigado pela sua parceria, por essa conversa. Não foi uma entrevista, foi uma conversa aberta, maravilhosa. Eu vou sair daqui escolhendo alguns livros, sim. Não me interessa se você vai deixar ou não. Brincadeira. Mas eu vou ficar de olho nas estreias, viu? Porque eu fiquei maravilhado, principalmente aqui. Todos são ótimos, mas o do Jacaré me conquistou, assim. Desde pequeno eu gostava de recortar desenhos e montar e fazer teatro. Como um bom ator agora, né, modéstia à parte, tem que, desde pequeno, a vertente tá na minha veia. Então eu acho que eu vou puxar algumas coisas aqui até para contar pros meus alunos. Tá certo. Muito obrigado. Se quiser deixar uma mensagem final pro nosso público, fique à vontade. Bom, quero deixar sim, por favor. Quero agradecer realmente a você, Johnny, e também ao programa, o Futuro em Pauta. Futuro em Pauta, estreia do Futuro em Pauta. Muito sucesso e que as pessoas, sempre que possível e sempre que tiverem oportunidade, leia com seu filho, leia com seu avô, né? Porque imagina também a leitura para uma pessoa idosa que já não tem aquela mesma habilidade, né? A gente está falando muito da criança, mas a leitura, ela não tem idade, né? Então, quero deixar isso aqui. Eu acho que a gente tem que valorizar o livro, a leitura, porque também valorizar esses dois pontos é valorizar também o ser humano. Com certeza. Tá certo? Na base e a isso. Cadeia editorial. Muito obrigado. Com certeza. Muito obrigado. Dê livro de presente. Dê livro de presente, pessoal. Leiam. Cultura é tudo. Um beijo pra vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.